E aí, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Bridge. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, fundador da Bridge, e hoje a gente vai para mais um episódio do nosso bate-papo Organic Growth, onde eu trago empreendedores, gestores que usam demais canais orgânicos em suas estratégias. E no episódio de hoje, a gente vai falar com um cara que eu conheço já há bastante tempo, só que de lá para cá ele deu uma guinada na carreira, mudou bastante, saiu do e-commerce, foi para software e hoje está desempenhando um papel gigantesco numa empresa maneiríssima. Então eu vou chamar aqui para a mesa um grande amigo de longa data, o grande Caio Matos. E aí, Caião, Fala, beleza? Vitão, tudo bem? Tudo Fala, Vitor, fala, tranquilo? pessoal. Obrigado aí pelo convite, cara. Pô, super feliz aqui de poder falar um pouquinho da trajetória, um pouquinho do que eu tô fazendo, um pouquinho sobre a AFIA, né? Já dando um spoiler aqui. Show. Então, cara, antes da gente entrar no bate-papo, se apresenta aí quem é o Caio, quem é a Áfia. Vamos lá. Eu sou Caio Matos, eu tô aí no ramo de marketing digital tem uns 12 anos por aqui. Conheço o Vitão de longa data, a gente já trabalhou em e-commerces aí da vida, em outros projetos também, aulas e coisas afins. Então, além do trabalho, além do mercado, a gente é amigo na vida pessoal também. Hoje eu estou na AFIA. A AFIA é um maior hub de educação e soluções para o médico, né? Então, aqui no Brasil a gente tem desde graduação, pós-graduação em medicina, além de curso, por exemplo, de soft skills para o médico, a gente também tem soluções da prática médica, né? Então a gente tem software para ajustar a clínica do médico, software para gestão dele no dia a dia, software para decisão clínica, por exemplo, quando ele está na frente com o paciente, enfim. A gente tem diversos produtos aqui e hoje meu papel é diretor de marketing e growth aqui na parte de soluções digitais, né? Então todos os produtos digitais da AFIA estão na minha diretoria hoje. E é Pô, isso, Vitão. cara, Vou deixar para você abrir as perguntas aí. Vamos ter um bate-papo leve aí. vambora, vambora. Sem tecnês. Sem Fingir que a gente rodeio. está numa mesa aqui trocando ideia. Assim que o É negócio tem que isso. ser. Então, cara, bora lá. Como você está como diretor de produtos digitais, Growth na AFIA, como que você vê? Possivelmente dentro dos produtos digitais você deve ter aí um desses softwares que você está falando, né? Ou você está pegando mais a parte de educação e tal. Não, todos eles, eu não fico em nenhum produto de educação. Todos os produtos aqui são SaaS, né? São Software as a Service. Show. Então, já começando com a primeira, cara, como que você vê a jornada de compra de um SaaS como um todo? E assim, na área de saúde, isso muda? Cara, vamos lá. Eu vejo a jornada de SaaS uma jornada um pouco mais complexa, né? A gente falou um pouquinho sobre e-commerce, a gente trabalhou junto em e-commerce. E a jornada do SaaS ela é uma jornada um pouco mais longa de decisão, né? Ela é uma jornada que você tem que trabalhar um pouco mais a decisão desse usuário, você tem que trabalhar a ativação dele, você tem que trabalhar a retenção, enfim, tem uma jornada um pouco mais complexa aqui. E eu acho que o que muda na saúde é que o médico, especificamente, falando aqui da AFIA, né? O médico ele é muito mais criterioso do que o público em geral, né? Até porque ele lida com vida, a decisão dele tem impactos muito significativos, então quando sempre que a gente fala do médico, ele é bem criterioso no que ele vai escolher como ferramental para o teu trabalho, até porque ele é bem, de fato, criterioso ali com o resultado e o desenvolvimento da sua carreira. Então, acho que o que muda um pouquinho para a gente aqui, tanto na área da saúde quanto na área médica, especificamente, é que o médico ele tem, além da decisão, dessa jornada de decisão aqui ser mais longa normalmente no SaaS, é que o médico também tem uma jornada também um pouco mais longa, o que torna um pouco mais complexo. Você tem que trabalhar, por exemplo, muitos quesitos de credibilidade, um posicionamento bem de confiança ali, tá? Então acho que é um pouquinho da minha visão aí nesse sentido. Pô, interessante. E assim, na sua vivência, você lida muito com o médico, mas nessa jornada você costuma impactar o médico ou, por exemplo, a equipe abaixo do médico, a secretária, coisas nesse sentido, ou a comunicação é direta para o médico? O ideal é que a gente fale sempre com o médico, né? Que é a persona que faz mais sentido pra gente, é onde a gente constrói o ecossistema da AFIA como um todo e todas as submarcas que a gente tem. Mas, com certeza, a gente fala com outras pessoas que estão ali no entorno, né? A gente tem, por exemplo, no iClinic, que é um dos produtos que a gente tem aqui, que é um software de gestão para a clínica do médico, né, para o consultório dele. A gente fala com recepcionistas, a gente fala com administradores. Muitas vezes tem clínicas, né, que são um administrador, ele não é necessariamente um profissional de saúde, mas ele administra a clínica e ele tem vários médicos contratados, por exemplo. Então, ou até aquele médico que é médico, mas ele não necessariamente atua fazendo, né, atendendo o paciente, mas ele é o administrador da clínica, enfim. 90% das vezes a gente fala com o médico, e principalmente para a clínica, por exemplo, que a gente fala bastante com o entorno aqui,
a gente tem uma taxa de conversão muito maior com o médico, a gente tem um convencimento muito Interessante. maior com o médico, porque no final das contas o médico aqui ele é o decisor, né? Ele é o que vai fazer a diferença, ele é o que atua, mesmo em clínica, por exemplo, mesmo em clínicas que tem o administrador, a facilitação, o médico que vai usar aquele sistema, enfim, ele sempre é o que gera, quando a gente impacta o médico é que gera o resultado de fato, sabe? A conversão acontece mais rápido, né? Isso. Então, assim, até entrando um pouco nesse mérito de conversão, como você falou, a jornada do SaaS ela é mais longa. Precisa educar o possível cliente, precisa conscientizar que ele precisa daquela solução e por aí vai. Então, pensando nessa jornada mais longa, como que você classificaria as conversões ao longo dela? Por exemplo, estou falando com uma clínica ou um médico que eu nunca falei. O que seria um indício de que ele poderia vir a ser, por exemplo, um cliente do iClinic? Legal. Tá bom, vamos lá. Acho que esse quesito que você está falando é a parte mais de aquisição, né? Eu gosto que quando a gente sempre que a gente está olhando para o SaaS, eu gosto muito daquele modelo AARRR, né? Que é O aquisição, famoso funil ativação, pirata. exatamente. Aquisição, ativação, retenção, indicação e receita, né? Então, acho que gosto muito de olhar para esse modelo. E aí, quando a gente está falando de aquisição, que você me perguntou especificamente, aí dentro de cada caixinha dessa a gente tem diversas conversões diferentes, né? Acho que a ideia é você ter planos táticos de ação ali para cada caixinha dessa e entender quando o teu usuário se classifica a passar de uma caixinha para outra, né? Quando você está falando de aquisição, por exemplo, geralmente no iClinic, o que a gente faz é inbound, bastante mídia paga, impacta ali, gera esse lead, tem uma equipe comercial que entra em contato ali, seja com esse médico, seja com essa recepcionista ou ADM da clínica, e aí você começa um papo de convencimento ali, e aí você vai começando a entender em que parte dessa jornada de aquisição ele está. Pensa que a tomada dessa decisão ela é muito diferente, né? Eu posso ter um médico, por exemplo, que acabou de tirar sua especialização e ele quer abrir uma clínica, nunca teve um consultório antes, ele quer abrir sozinho, por exemplo, já quer começar com software, já tem isso na cabeça. Eu posso ter uma persona completamente diferente, que é um médico que está atuando nisso há anos, por exemplo, mas ele tem aquele consultório com um arquivão de papel, aquele que puxa aquele negócio cheio de papel, a secretária toda enrolada ali com papel, coisa pra caramba. Pode ter também um médico que ele está usando um software hoje, mas ele pode estar não muito contente com aquilo ali, e aí acaba querendo trocar, pesquisando um software diferente. Ou ele pode estar fazendo a transição, por exemplo, hoje ele trabalha numa clínica, é muito comum, por exemplo, para oftalmo, por exemplo. Né? Você vai numa clínica de oftalmologia, tem, sei lá, 10 médicos atendendo ali, e aquele oftalmo passa a querer abrir o consultório dele, né? Uma evolução natural ali da carreira dele. Aí ele, ou ele procura o software que ele já está acostumado da clínica que ele trabalhava, ou ele vai procurar outros. Então tem muitos tipos de persona. Tem um médico, por exemplo, que fala, eu não preciso de software, no início eu vou aqui no meu Google Drive, faço num doc da vida, num planilhão, no Excel, mando mensagem no WhatsApp para a secretária e resolvo minha vida, e resolve. Só que tem algum momento que ele tem que dar um up, ele quer fazer isso de uma maneira mais organizada, ele quer documentar melhor, ele quer ter relatórios melhores, e aí essa é a parte onde a gambiarra ou um software não tão robusto começa a não funcionar tanto. Então, acho que, voltando na tua pergunta aqui, existem diversas conversões, para aquisição ali, é um lead, quando ele começa a fazer um trial, ou quando ele de fato faz um contrato com a gente. Depois disso, a gente tem todo um processo de onboarding, tem que entender se ele está voltando na plataforma com recorrência, tem todo um processo de retenção. E aí, depois de um tempo de uso ali, a gente começa a tentar estimular ele. Pô, já que você está super satisfeito, está com NPS alto, o que você acha de indicar, fazer indicação para, enfim, amigos próximos e tudo mais? Fora receita, né? Você vai tentando fazer upgrades e coisas nesse sentido. Então, acho que sim, tem conversões para diferentes etapas, não só na jornada longa de aquisição, mas depois da aquisição, tem toda uma jornada de retenção. Pô, interessante que, assim, a gente começou falando de aquisição, só que você já desceu o funil inteiro, né? E, assim, uma curiosidade, há um tempo atrás eu trabalhei com um software que o principal benchmark era a Clinic. Pô, que maneiro, cara. E, assim, 3 anos atrás, mais ou menos. Maneiro. É É porque interessante. a iClinic foi um dos pioneiros no mercado aqui de software aqui para gestão de clínica mesmo. E um ponto que você falou, como são várias pessoas, várias formas de contato com software, por exemplo, o cara pode vir por inbound, pode vir por mídia paga, por aí vai. Então, possivelmente, você tem vários pontos de conversão diferentes, vários tipos de conversão diferentes, né? Sim, com certeza. Quando a gente está falando de aquisição especificamente, aí eu vou trazer dois produtos que eu tenho aqui, ambos são SaaS e para dar uma diferenciada no processo de aquisição e depois ativação e tudo mais de ambos, né? Um é a iClinic, que a gente está falando bastante aqui, que é um software de gestão de clínica, o outro é o Whitebook, que é outro produto que a gente tem em casa que é bastante usado, né? Então, o Whitebook, ele é um aplicativo, ele é um software que
que o médico normalmente usa, por exemplo, quando você vai num hospital, quando você tá, né, quando ele está num plantão e ele recebe uma enormidade de casos variados que ele pode receber ali. Imagina que ele pode receber um resfriado, você pode estar com uma virose ultra rara, você pode ter sofrido um acidente e estar com uma perna quebrada, por exemplo. Então imagina que, dando exemplos aleatórios aqui, mas imagina que ele precisa saber lidar com qualquer tipo de coisa que possa aparecer ali no hospital, e isso faz principalmente com que o médico que seja recém-formado, ele tenha bastante insegurança do que exatamente ele precisa fazer, qual é a dosagem, o que ele precisa colocar ali na prescrição, como é que ele lida com o exame X ou Y, dependendo do caso que possa aparecer, ele não está exatamente acostumado. Então, com esses dois softwares em mente, imagina que um é um aplicativo e a gente tem todo um olhar aqui para ESO, por exemplo, muito forte, App Store Optimization, aí SEO também e tudo mais. Tem um grande caminho aqui de mídia paga, todas as campanhas e tipos de campanha ali que a gente tem para baixar app e tudo mais. E a gente tem muito trabalho aqui também de CRM, Lifecycle, Inbound que a gente usa, né? Só que, de um lado, ele é todo self-checkout, né? O usuário faz todo o caminho aqui sem precisar de uma intervenção humana. Na iClinic, por exemplo, a gente já tem aquele modelo mais tradicional, onde você gera o lead, isso cai para um pipeline de um time de vendas, esse time entra em contato, até porque esse convencimento é maior, o número de dúvidas é maior, a experimentação é um pouco diferente. É claro que ele consegue fazer um self-checkout aqui, né, na iClinic, mas, mais de 90% aqui acontece diante de um caminho tradicional de vendas, passando por uma intervenção humana, né? Então são bem diferentes. Olhando aqui para os canais, Vitão, dos dois lados a gente usa muita coisa orgânica, mas o Whitebook, por exemplo, é um produto com um nível de maturidade muito alto, né? A gente tem mais de 70% aqui do Product Market Fit, então um produto muito maduro e que hoje já tem na sua maior... quando a gente olha para o Growth Loop ali, um framework aqui da Reforge, né? Quando a gente olha para o principal canal de aquisição, ele é indicação, né? Então essa conversa já acontece muito naturalmente ali nos estudantes do quinto, sexto ano de medicina, né? Quando ele está começando a fazer a prática médica, que é a fase que a gente chama de internato. Então é muito natural, por exemplo, os veteranos indicarem para os alunos que estão chegando nessa fase, falando, cara, baixa o Whitebook, você vai precisar nesse momento. O próprio preceptor, né? Imagina que, para quem não está familiarizado, aquela cena aqui de série ou filme de medicina, né, que tem um médico atendendo um paciente, tem alguns alunos olhando ali, né, ou então o aluno está atendendo um paciente, mas sempre com um médico tendo o auxílio ali dentro do hospital. Esse médico indica muito o Whitebook, por exemplo, né, para ele estar na tomada de decisão, para ele auxiliar ali. E aí no momento da formatura, que é o momento, acho que, de maior insegurança, né, você se forma médico e você precisa ir para um plantão sozinho, e você é o decisor, você é o dono da caneta e do carimbo. Só que você tem 0 dias de experiência, né? Você tem a experiência do internato, mas você tinha auxílio e tudo mais. Você está sozinho ali naquele momento. E aí o Whitebook é muito dessa segurança de segunda opinião, de ter ali o que você precisa para tomar as decisões. Eu estava falando isso porque nesse momento é muito óbvio entre os médicos, cara, eu preciso... Tem muito médico que escreve isso no Twitter, dá a declaração pra gente, que cara, meu starter pack aqui da formatura é um jaleco, um estetoscópio e o Whitebook, né? Então é love brand total e eu tenho um canal de indicação muito forte. Com isso, eu tenho aquele famoso cenário de pouca dependência de mídia paga. Então a mídia paga tem um papel muito mais de construir esse posicionamento que a gente quer ter, de construir essa percepção de marca, de valor que esse produto traz, de intensificar a campanha, de distribuir pelo canal, né? Então, se eu quero passar uma mensagem, eu distribuo aqui. Eu tenho ainda um papel de aquisição aqui, mas ele não é, ele de longe é minha maior intenção aqui com mídia paga. Tem bastante coisa aqui de ASO, né, Optimization ali nas stores, e tem um papel importante aqui também de aquisição via orgânico, tá? Na iClinic, cara, já é muito o contrário, assim. É um produto que se criou muito com mídia paga e a gente está no meio do processo de tirar essa dependência de mídia paga, né? Então isso já foi 70%, 80% do que eu gerava de lead aqui em mídia paga. Hoje em dia a gente já está na casa de 50-50, né? Então eu tenho 50% que eu gero aqui em mídia paga, 50% eu gero orgânico. E esse orgânico é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. Quando a gente olha a curva de tráfego aqui da iClinic, ela é gigantesca, né? Exatamente. Então, Pô, você tá mudo, Vitão. Tá escutando? Agora foi. Então, como eu falei, há 3 anos atrás o iClinic já era benchmark. Então, assim, a curva de crescimento de tráfego do iClinic é monstruosa. É isso aí. A gente faz um trabalho bem legal de inbound com SEO aqui, né? A gente gera o conteúdo, gera material rico, isso gera bastante busca aqui. Então, a
a gente já cria o material, aquele clássico, né? A gente já cria o material rico pensando na palavra-chave que tem um nível de busca aqui que faça sentido para o tráfego que a gente quer ter. E, cara, todo esse trabalho de otimização aqui foi bem legal. Então tem bastante coisa também sobre cursos que a gente lançou. Então tem uma gama grande aqui de material rico que construiu esse alicerce aqui que faz hoje a gente bater 50-50, tá? Mas a ideia é muito a gente conseguir ultrapassar isso aqui, porque tem uma grana considerável ainda dentro do P&L aqui do produto, né? É uma grana considerável ainda que a gente gasta em mídia paga, porque esse mercado já é um mercado muito mais concorrido, né? O que a gente nada bastante de braçada lá no Whitebook, tem poucos concorrentes perto da gente num software de decisão clínica, aqui no software de gestão de clínica e consultório, a gente já tem uma briga de concorrência bem forte e na verdade, existe uma similaridade de funcionalidades aqui muito grande. Então, a gente tenta se destacar mais aqui no orgânico, porque eu preciso salvar a grana, né, de mídia paga para construir não só lead, mas eu preciso começar a construir posicionamento, eu preciso evoluir um pouco mais nesse caminho aqui que o Whitebook já evoluiu mais. Aí é muito aquele modelo do HubSpot, né? Tipo, ter material rico pensando na jornada inteira. Não é materialzinho tipo e-book feito no GPT, é material rico mesmo que vai ajudar o cara. E com isso, como você falou, tipo, joga o cara num pipe e evolui, né? E assim, isso eu acho um ponto interessante, que assim, ao longo desse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 softwares de gestão de clínica, 2 concorrentes. E em ambos os casos, eles não tinham muito essa cultura de jogar para um comercial, onde a principal conversão que eles trabalhavam era sempre o trial, sempre fundão de funil. E assim, obviamente, pensando em orgânico SEO, vai ter demanda para fundo de funil. Só que como é um funil, no fundo, ele é bem menor, a demanda maior está aqui em cima. E aqui em cima, como que a gente converte esse cara? Às vezes ele nem está conscientizado que vai precisar de um software. E aí entra a importância de ter esses materiais e tudo mais. É assim, muito esclarecedor isso, que o iClinic usa muito material e que hoje já está nessa balança dos 50-50, que acho que é o sonho de qualquer empresa, né? Conseguir reduzir a dependência de paga para trabalhar inovação, enfim, trabalhar outras coisas com essa verba. Exatamente, Vitão. Cara, 2 coisas que eu queria comentar aqui do que você falou. Não é qualquer materialzinho rico, é engraçado, né? Porque a gente tem, por exemplo, um curso para recepcionista, né? E aí é legal porque, putz, elas, enfim, a maioria são mulheres, procuram bastante a gente porque a gente dá um certificado no final e isso ajuda elas na diferenciação ali. Então, para provar que não é qualquer material, né? Você precisa entender profundamente ali o que muda na vida daquela persona que você está tentando construir aquele conteúdo, né? E a segunda coisa que você estava falando, Vitão, é que foi aquilo que eu falei no início. O médico ele tem uma decisão um pouco mais complexa, né? Ele precisa ter um pouco mais de segurança nessa tomada de decisão. Pensa que tomar a decisão de um software para gestão de clínica, ele toma isso poucas vezes na vida. A retenção desse tipo de produto, e por isso que a concorrência é alta, é muito grande. Ele é um produto que a gente chama de lock-in. Né? Por exemplo, imagina o Spotify. Depois que você cria 65 listas de playlist, tu não vai trocar pro Deezer. Pô. Olha o trabalho que vai dar. Tu já tá com tudo lá dentro, já tá tudo organizado, você já tem todas as tuas músicas lá, teus podcasts, tudo bonitinho, você não vai trocar. Mesmo que você fique puto, o custo de fazer essa organização toda, ela é muito alta, ela é muito alta. Imagina que um software de gestão de clínica, agenda, prontuário, você tem todo o histórico de todos os teus pacientes ali. Imagina como é que você vai trocar para um outro software, o medo de se perder, de você ter que fazer uma migração muito alta, você não ter os dados do teu paciente, você ter que atender alguém amanhã e você não ter histórico. Enfim, então, por mais que tenham alguns gaps, alguns né, desentendimentos, a pessoa fica puta com o software, seja concorrente, seja nosso, essa troca, falar, puta, não quero mais, vou sair, ela é custosa. Então, o lifetime ele é muito grande. Você permanece num software muito grande. Só que o que isso acontece na ponta, no momento da aquisição? Eu demoro mais para tomar essa decisão. Eu preciso tirar todas as minhas dúvidas. E aí, como é que você mata esse problema? Como é que você resolve, endereça esse problema? Com um humano. Você vai lá e troca uma ideia. Tá, o que você tem de dúvida? Você quer dar uma olhada? A gente faz um trial, né, junto com um walkthrough, que a gente chama, né? Um trial guiado, dentro dos 15 dias lá que tem de trial. A gente tá lá junto com ele. Você tem dúvida de alguma coisa? Vamos criar aqui na tua agenda um primeiro paciente, vamos botar aqui bonitinho, enfim. Ele vê tudo que ele pode fazer e acaba tirando todas as dúvidas ali. Interessante. E assim, como a gente veio falando muito de pontos de conversão diferentes, você, por exemplo, agora falou desse curso para recepcionista e tal, possivelmente esses pontos impactam em métricas diferentes, né? Ou você tem uma North Star e tudo impacta a mesma métrica. Tá, essa é uma boa pergunta. Eu acho que
eu gosto muito desse conceito de North Star, né? Porque eu acho que como time, a gente tem que ter uma North Star. Então, como planejamento de negócio, todo mundo tem que perseguir uma métrica só, né? Se esse ano ou se nos próximos anos a gente precisa perseguir receita, vai todo mundo perseguir receita. Só que, às vezes é muito complexo, dependendo da ação que você está tomando ou do time que está atuando ali, você conseguir enxergar como que aquela ação que você está fazendo gera receita, né? Você não consegue, às vezes, ter todo o mapeamento disso, ou esse mapeamento te deixa um pouco cego. Então, acho que tem um conceito também da Reforge que fala muito sobre constellations of metrics, que é a North Star, ela se desdobra em outras métricas que fica um pouco mais tangível para aquele time, ou para aquela ação, ou para aquele momento da jornada. Eu preciso atuar para aquilo se desdobrar em algum momento em receita, mesmo que seja de forma auxiliar, né? Mesmo que seja de forma não direta. Então, acho que, de fato, cara, não dá para olhar para uma única métrica. Você tem que ter, né, uma visão lá na frente de que você vai impactar uma coisa específica. Quando você chegar numa bifurcação, cara, receita ou market share, receita ou custo? Puta, receita. Eu sei o que eu preciso priorizar. Mas, puta, quando eu tô mandando um e-mail marketing, por exemplo, puta, daí eu saber exatamente quanto está gerando de receita, nem sempre isso vai acontecer. Ou quando eu tô fazendo um primeiro lead lá atrás, eu não sei exatamente até ele chegar em toda etapa de ativação, retenção, quando que esse cara vai me gerar receita, se ele vai me gerar receita. Então, eu preciso ter outros tipos de métrica, certo? Então, quando eu preciso entender ali o meu custo por lead, eu preciso entender o esforço para gerar esse lead, a quantidade de educação e pontos de contato até ele virar um lead, se eu estou falando de inbound. Então, tem uma quantidade grande aqui de métricas de acordo com o que a gente está fazendo. Por exemplo, social é outra que, às vezes, é bem difícil da gente tangibilizar em receita, por exemplo, lá no final. Então, Vitão, eu acho que o mais importante é construir essa constelação de métricas, você tentar entender o universo que você está trabalhando ali, tá, eu impacto a ativação aqui, né, que é Tipo, o que que influencia em o que, né? exatamente, como é que você vai amarrando até chegar no caminho da métrica principal. Só que, cara, eu acho que tem um outro caminho aqui, e aí olhando, saindo do micro aqui, da atuação tática, né, do e-mail, do social, do post, sei lá, do inbound, do material rico, que é a nossa atuação como gestor, né, como a pessoa estratégica ali daquela área. Então você precisa entender muito o total do investimento que você está fazendo, o total de custo que a sua equipe tem e o quanto de receita aquele negócio gera para você entender se aquilo está saudável. Então você precisa entender o teu CAC geral, você precisa entender o LTV que você está gerando, você precisa entender um LTV sobre CAC aqui para falar, puta, todo o investimento de marketing que eu estou fazendo está saudável. Isso é muito mais importante do que o ROI da campanha de app do Meta, porra. É importante medir lá na unha? É. Mas, cara, se isso aqui está um pouco acima, mas no total eu tô bem, é isso que faz muito mais sentido, sabe? Eu tenho margem, eu tenho. Exatamente. É isso, esse é o ponto. Tem margem para tentar, né? Que é bem isso. É isso, porque às vezes a gente fica com alguns frameworks, porra, esses posts de LinkedIn, umas paradas que aparecem assim, que a galera às vezes segue, que, não, eu preciso ter um ROI 5, ou eu preciso em tudo que eu faço ter. Cara, não vai dar pra fazer em tudo. E às vezes você tá se limitando a ficar numa média de algo que você não vai conseguir extrapolar o início do funil, né? Você não vai conseguir extrapolar a boca que você precisa extrapolar. Você não vai conseguir extrapolar um concorrente que está fazendo uma campanha que você precisa não perder venda e tudo mais. Então, você tem que brincar um pouco mais com isso para conseguir no total dessa compensação financeira aqui, no total do teu investimento de marketing, no total do teu CAC aqui gerencial, tá saudável. No total tudo que eu gasto aqui para adquirir um usuário, todo o dinheiro que ele deixa dentro de casa, né? A conta tem que estar Funciona. fechando. Exatamente. Então, por exemplo, lá de iClinic, a Insight, ele tem uma particularidade que é, quando a gente olha para e-commerce, a gente está muito focado na aquisição, né? Porque uma nova venda é o que vai gerar nova receita. No site já tem uma outra coisa que é o total da minha base assinante, ela me gera muito mais receita do que os novos assinantes, né? Conforme você vai avançando na curva de maturidade. Então eu preciso também olhar muito para a retenção. E entra muito isso que você estava falando de trabalhar o cara pós-entrada no software, né? É o onboarding bem feito, acompanhar a utilização da plataforma para upgrade, por aí vai, né? Cara, exatamente, porque no SaaS vale muito mais a receita de quem já está aqui dentro, há mais tempo, há meses, é uma receita recorrente, do que exatamente novos usuários. E Isso assim, é óbvio que depende, né? No início, você criou um produto agora, porra, você vai precisar de aquisição, mas você tem um produto saudável, com o churn controlado, você vai precisar focar muito também na tua retenção para você conseguir fazer com que aquela base, aquele montante de base, vamos dizer, se eu tenho 100 mil usuários, cara, esses 100 mil usuários pagando a tua mensalidade é muito maior do que os 2 mil que você conseguiu esse mês. total. É. E assim, até no próprio Econ, cara.
eu ainda vejo um foco muito grande em trazer venda nova. Quando, na verdade, dá para trabalhar muito bem a base que você tem em casa. Você já tem um comportamento de compra todo do cara. E assim, não sei se você viu, você saiu um pouco do Econ, então não sei se você acompanha esses relatórios que rolam aí de vez em quando. Tem aquele relatório que o Ebit lança de vez em quando e tal, e nele tem umas estatísticas bacanas do que motiva a compra. E uma delas é a reposição. Em segundo vem a promoção. Então, tipo assim, o brasileiro, ele gosta de promoção. E, em primeiro, cara, eu preciso repor o que eu tenho ou preciso repor algo na minha sala e por aí vai. Então, se você já tem uma base que comprou alguma coisa e você como Econ, dependendo do que você venda, você sabe mais ou menos o tempo de vida útil do produto. Então, cara, tá chegando o tempo de vida útil, envia um e-mail. Ó, você comprou há tanto tempo e tal, cara, tá tudo bem? Caso contrário, ó, tá na hora de trocar, tá aqui uma oferta tal. É, assim, são coisas que dá para fazer na boa. Eu lembro assim, quando a gente trabalhou junto, a gente fazia mais ou menos isso. Eu lembro que naquele esquema de descobrir quando o cara ia viajar, e era uma gambiarra monstruosa, que era baseado em clique. Então, o cara clicou aqui e vai viajar não sei quando. Então, eu vou muito por aquela ideia de quem quer arruma um jeito. Aí, quem não quer, joga desculpa e segue para frente. E até um ponto que você falou desse lance da constelação de métricas, em SEO particularmente também rola muito disso. Esse é um canal de marketing, então se não está colaborando diretamente ou indiretamente com receita, tem alguma coisa errada que não está certa. Só que SEO tem clique, impressão, posicionamento, você pode olhar Core Web Vitals, velocidade de carregamento, etc. e tal. Então, não sei se você já leu aquele livro As Quatro Disciplinas da Execução. Tipo, tem dois conceitos ali que eu acho bem interessantes, que é o medida histórica, que basicamente é o que vai levar a parada para frente, e aí pode ser uma venda, pode ser usuário, enfim, e as medidas de direção. Então, eu tenho trabalhado muito nessa linha. A medida histórica é como se fosse a North Star, e a de direção é como se fosse a constelação. Então, fica muito mais fácil de falar, ó, isso aqui está movimentando, olha isso aqui movimentando também. Ó, isso aqui estagnou, olha isso aqui estagnando também. E aí fica mais fácil, às vezes, de priorizar recurso, priorizar execução e por aí vai. Cara, você falou uma coisa importante, é claro, sim, no e-commerce a recompra, né, ela é muito importante, e muitas vezes você entender esse momento de recompra, essa janela de recompra e a quantidade de pessoas que estão nessa janela, e principalmente os que recompram recorrentemente, né, isso é a maior parte da tua grana, dá muito mais trabalho você ficar adquirindo cliente novo do que, pô, tu simplesmente falar pro cara, e aí, acabou, compra de novo, né? Total. E, cara, tem uma coisa que é muito uma reflexão aqui, eu tenho pensado muito e discutido muito, é sobre desconto, né, cara? Desconto é um recurso que a gente usa muito no e-commerce, o varejo está muito acostumado a isso, mas ele para mim, eu tenho uma opinião um pouco mais polêmica sobre isso, que ele é, na verdade, um deslocamento de decisão, porque dependendo do negócio que você tá, é claro que, porra, irmão, se você vende chocolate, tu bota um negócio caindo de chocolate aqui, a decisão de compra, pô, não tem awareness e decisão, porra nenhuma. Tu botou um chocolate caindo, um negócio food porn aqui, eu vou comprar na hora. Se o tiver desconto, eu vou comprar, porra, agora. Comprar 20. Aí beleza, isso é uma coisa. Agora, quando você tem uma jornada de decisão de compra um pouco mais longa, um pouco mais complexa, quando você faz um desconto, o que está acontecendo na verdade é que você está pegando aquela galera que estava muito próxima de converter e esgotando toda ela num período curto. Então você está tendo um deslocamento de receita para um período curto, Uhum. né? E aí, porra, a gente adora isso porque a gente consegue medir, a gente sabe o retorno disso de maneira fácil e tudo mais, mas a gente deslocou isso para um momento curto. E aí, o que acontece é que provavelmente eu vou ter um vale em algum momento, eu vou ter, né, eu vou perder aqueles clientes que converteriam ao longo do tempo próximo ali, e eu vou ter provavelmente uma percepção de valor menor por causa do desconto. E eu vou estar gerando menos receita. E assim, nesse caminho, cara, você falou, eu também pensei aqui, não sei se você mede isso ou se tem como chegar nessa linha. A galera que compra com desconto sai mais? Cara, a gente. Porque às vezes assim, o desconto pode ser uma ferramenta que gera um impulso, só que logo depois o cara pode falar, porra, não era o momento para eu comprar isso. Tem. Normalmente, principalmente, por exemplo, agora a gente está em época de Black Friday, né? Então, cliente de Black Friday, que normalmente é o maior desconto que tem no ano para os produtos e tudo mais, ele entra com uma percepção muito menor de valor do que os outros. Então, imagina que no Black Friday a gente faz um desconto numa assinatura anual. Então, esse cara fica com a gente um ano.
esse cara renova um ano depois muito menos do que uma pessoa, um usuário de uma safra comum. Por quê? Porque depois de um ano ele vai voltar no preço cheio, ele não quer pagar o preço cheio, mas você entrou na academia, ele é R$ 150 por mês. Pô, mas tu entrou com desconto de 50%. Vai pagar 75. Legal. Quando daqui um ano, tu fala assim, pô, agora teu valor é 150. Você fala assim, vou procurar outra academia, pô. Vou procurar uma de 100. Uma de 80. Vou, sei lá, pô, vou tentar angariar meu desconto de novo. Eu não quero É, pagar. Eu me e acostumei aí, a pagar 75. Eu organizei minhas contas para pagar 75. e aí entra o budget do cara, que seria, digamos que o size ideal que ele teria que pegar, né? Seria nesse valor aqui. Então, dentro desse valor aqui, qual é o que entrega a melhor percepção de valor? E aí, no fim, cara, eu acho que é um problema que a gente mesmo cria nesse usuário. É um recurso que a gente mesmo utiliza e cria, porque a gente, como consumidor, a gente também não gosta disso, certo? A gente Não, não. total. A gente, porra, se eu tenho um desconto, tô pagando isso aqui mensalmente. Quando volta o preço cheio, eu falo, não quero. A não ser que seja um negócio absurdo, né? Mas eu não quero. Ou eu fico naquela sensação de que estão me sacaneando. Isso é cultural nosso. Só que eu tenho, ao mesmo tempo, quando eu olho para essa safra de cliente que tem desconto, eu tenho toda uma safra, 80, 90% de uma safra, pagando preço cheio e vê muito valor. Para que eu estou fazendo esse desconto? Se eu confio no meu produto, é claro, né, a gente está falando aqui de produto bom, produto que tem retenção, que gera valor para o usuário. Não estou falando de produto que ainda está tentando achar o seu valor e descobrir qual é a sua proposta de valor. Estou falando de produto, né, que resolve de fato uma dor aqui e tudo mais. Entregou valor, cara, não tem por que você ficar baixando o teu preço. A não ser que você tenha, cara, um mercado de concorrente absurdo, e aí você tem um jogo ali que você precisa se adaptar, ou alguns outros cenários, mas na maioria dos casos, você tem um deslocamento de pico de receita para um lugar onde você teria, ao longo do tempo, no preço cheio e uma menor percepção de valor na entrada, o que vai te causar um problema na saída. Pô, show de bola. E, cara, ainda dentro desse tema de ROI, retorno, etc., a gente ainda há pouco estava falando de várias formas de conversão, de uso de canais para impactos diferentes e tal. Pensando nesses diferentes usos de canais, a conta de ROI, de retorno que você faz, é sempre a mesma? Ou, por exemplo, vamos supor, o orgânico ele funciona muito bem para conversões mais associadas a topo e meio de funil. O e-mail ele funciona muito bem para conversões associadas a meio e fundo. E outros canais funcionam bem para outras coisas. É, você tem alguma forma específica de medir o ROI, pensando na ponta, que seria, beleza, esse cara que entrou aqui pelo orgânico e fechou pelo e-mail, como que eu chego no ROI do orgânico? Como que eu sei informar que, por exemplo, o orgânico é um excelente canal para se trabalhar? Boa, Vitão. Cara, eu acho que aí vou tentar separar negócios e momentos diferentes de negócios diferentes, tá? Quando a gente já tem um negócio que ele já tá andando, ele já tem a sua estrutura financeira, você sabe que ele se prova valor e ele vende e tudo mais, eu acho que você começa a expandir um pouco mais de canais e começa a ter uma gama de canais que deveriam funcionar para etapas diferentes, né? E aí eu acho que o principal é aquilo que eu falei. Você tem que ter um CAC, né, um custo para adquirir um cliente saudável, olhando para o LTV que esse cara fica aqui dentro, principalmente no site, né? Então, olhando para o total de grana que ele vai deixar aqui dentro, qual é o máximo que eu posso gastar para eu conseguir fazer um investimento saudável? E aí eu estou falando do total do Jornada investimento. inteira, né? Aí eu estou falando do total do investimento de marketing, tá? E aí, se isso está funcionando bem, você tem margem para falar, puta, agora eu estou precisando investir um pouco mais dentro do meu topo do funil. Agora eu estou precisando, eu acho que eu enchi o meião do funil aqui, eu preciso trabalhar um pouco mais nisso, eu preciso produzir conteúdo, convencimento, outras coisas aqui, eu vou trabalhar mais nisso. Desde que você não fuja daquele total anual, mensal que você tem para trabalhar, né? Olhando para o total, se você está bem, eu não vejo muito motivo de você medir ROI na unha, tá? Eu acho que não precisa disso. Eu acho que você pode usar outros caminhos. Por exemplo, puta, se eu tenho na aquisição, no início no topo do funil, lead, eu preciso entender meu custo por lead. Eu não posso extrapolar um valor aqui. Mas não preciso medir ROI aqui, na minha visão, tá? Puta, eu passei da aquisição aqui. Tem um time de venda envolvido? Tem comissão envolvida? Como é que funciona tudo isso? Eu preciso que isso aqui esteja se pagando e não extrapolando um valor determinado. Mas eu não preciso medir na unha se o total está funcionando. É sempre tá, eu tenho um CPL aqui de R$ 50, vamos dizer assim. Você consegue quebrar, né, por etapa, tipo isso. Exato. Eu acho que é melhor nesse sentido. Mas agora vamos imaginar, por exemplo, negócios que estão começando. Você precisa provar valor, você não sabe exatamente quanto tempo esse cara vai ficar aqui dentro, você não sabe exatamente se é LTV. Você pode começar por qualquer canal, você quer começar mais rápido. Então, normalmente você vai por mídia paga e tudo mais, que eu acho que é onde a maioria começa, a maioria investe. E aí eu acho, Vitão, que onde a galera normalmente erra
é você querer, no início, abrir muitos canais. Aí eu acho que o resultado disso fica, puta, eu tenho 6 canais de marketing para trabalhar e eu sou mediano em todos eles. Eu não achei a minha principal alavanca aqui de otimização, de trazer e tudo mais. Então eu acho que o principal é você achar 1, 2 canais que você consegue muito trazer bem, num custo barato, para você provar valor, entender, testar, entender quanto tempo esse cara fica aqui, fazer todas as suas contas de CAC, LTV, e aí você vai entendendo isso ao longo do tempo e fica muito bom num canal, 1, 2 canais, e ao mesmo tempo você pega parte desse investimento aqui e começa a plantar sementes de médio e longo prazo, que é o que a gente geralmente faz em SEO, o que a gente planta aqui em inbound, que a gente vai plantando para o médio e longo prazo. Você tem aquele canal que funciona muito bem, muitas vezes é mídia paga, muitas vezes é um founder, né, que é influenciador e acaba fazendo ali o audience-led growth, alguma coisa nesse sentido. Então, você é muito bom naquele canal, você entende como é que está acontecendo, você entende quanto é o potencial disso, você se especializa e vai evoluindo, ao invés de abrir 8 canais, puta, aí você vai ter uma complexidade grande, você não tem um time grande para fazer isso tão bem, e você fica mediano em muitos canais, aí eu acho ruim. Então, depende do nível de maturidade de produto, negócio que você está. E aí, quando você tá mais no início, aí eu acho que você tem que medir mais na unha. Porque quando se ainda não sabe quanto tempo esse cara vai ficar, se ainda não tem muitos tipos de clientes, tem muitas praças para abrir, e aí eu acho que você tem que medir mais na unha, porque você Qualquer pode. coisa vai impactar, né, cara? Qualquer coisa vai impactar no teu PNL aqui. Pô, show de bola, cara. E pensando nessa equipe que você tem hoje, que pô, tem gente de life cycle, tem gente específica de SEO e tal. Quando você entrou na AF, eu acho que o time era um pouco diferente, né? A estrutura era um pouco diferente, né? Como que foi esse processo para você adaptar o time de acordo com o momento de produto, o momento de empresa? Legal, Vitão. Quando eu entrei na AF em 2019, na verdade eu não entrei na AF, né? Eu entrei na PebMed. A PebMed Pode crer, pega é média. a empresa que desenvolveu o Whitebook, né? E aí a gente, cara, tinha um time de marketing de 3 pessoas. A gente tinha uma pessoa fazendo mídia paga, que era eu, a gente tinha uma pessoa fazendo CRM, uma gestão, e é isso. E aí a gente foi evoluindo ao longo dos anos, né? O produto tinha margem de crescimento, foi crescendo, a gente foi acompanhando. E aí a PebMed foi comprada pela AFIA em 2020. E a AFIA também foi comprando diversas outras empresas aqui para construir seu braço digital, como a iClinic, entre outras. E aí hoje eu tenho um time de 18 pessoas, são 3 coordenações, né? Então eu divido meu time hoje em aquisição orgânica, né? Um time mais olhando para o orgânico, um time mais olhando para pago, e um time de criativo aqui, suportando isso tudo. E a gente hoje tem uma estrutura mais robusta, olhando para mais de um produto, mas isso, conforme seus produtos vão criando reputação e posicionamento, você vai tendo mais trabalho. Você não consegue mais ser tão nível gambiarra, você não consegue subir aquela landing page meio lenta que funciona no início, porque você já tem uma reputação mais forte, você tem que seguir um guide de marca, você tem que passar exatamente, você tem que seguir um pouco mais no detalhe. Não dá mais para ser tão startup, sabe, em algum momento. Então você precisa sim de um time robusto, você precisa prestar muito mais atenção. Quando você produz um conteúdo técnico para o médico, né, a gente bate muito sobre credibilidade, e bate muito num posicionamento de ser do médico para o médico, né? A gente tem muitos médicos dentro de casa produzindo aquele conteúdo técnico, validando aquele conteúdo técnico. A gente precisa de um nível de cuidado maior. Isso precisa de um time maior para trabalhar tudo isso, todos os Sim. canais. Então, essa preocupação é maior mesmo. Isso a nível de SEO deve dar um trabalho violento, né? Porque o Google sempre bate no YML, tipo, Your Money, Your Life. Então, se você está falando conteúdo específico, médico, que é extremamente, como eu posso falar, complexo, se você colocar alguma coisinha errada, então você precisa muito dessa credibilidade, você precisa muito respeitar aquele acrônimo do Google, o EAT, que é o Expertise, Experience, Autoridade e Confiabilidade. Possivelmente aí a galera de aquisição orgânica fala disso constantemente, né, cara? Cara, com certeza, assim, olhando para alguns produtos da AFIA, a gente também tem nosso portal AFIA, né, que é de longe aqui, que é o antigo portal PebMed. A gente tem um nível de tráfego muito grande ali, né, é um portal de notícia para o mundo médico, para várias especialidades diferentes e tudo mais. Então ali tem um nível de criticidade da informação muito importante. O médico, além de... Ele não para de estudar a vida inteira, né? Cara, Nenhuma isso aí eu profissão acho para, né? brilhante, cara. Porque assim, nenhuma profissão para de estudar, mas o médico tem aquilo que ele aprendeu a tratar uma doença X de um jeito. Daqui a pouco vem uma nova, um novo direcionamento de como tratar aquilo, vem uma Covid da vida, vem alguma coisa que muda um pouco a forma com que aquilo tem que ser tratado, que ele precisa se atualizar, e ele tem essa sensação de atualização constante o tempo todo, né? Cara, assim, eu acho brilhante na área médica que eu vejo como uma das poucas áreas que a academia anda junto com o mercado, cara.
Por Exato. exemplo, a gente de marketing, cara, pô, todo respeito, tenho muito conhecido que é acadêmico e tal, mas, cara, a academia está aqui, o mercado está aqui. A gente vê muito. Não, a gente que deu aula há bastante tempo, né, Vitão? A gente sabe que tem muito curso que está muito mais focado no mercado, faz muito mais sentido às vezes para os profissionais do que puta, academia, né? Porque você sai, você pega, a realidade você pega muito estagiário, recém-formado e tudo mais, sabendo É, mas muito assim, pouco do cada um tem o mercado. seu valor. É, tipo, logo Exatamente. assim, um pouquinho antes da pandemia, tipo, eu me aventurei em mestrado e tal. Cara, foi um dos períodos mais sensacionais de estudo que eu tive, assim, tipo, conheci muita gente boa, tipo, aumentei muito a minha base em muita coisa, tipo, aprendi a estudar melhor e tal. É, todo esse rigor acadêmico que vai muito em teste de growth e tal, cara, aperfeiçoei muito isso. É, então, assim, cada um tem seu valor, mas eu acho isso muito maneiro na área médica, que, tipo, saiu a Covid, cara, a área acadêmica, a mercado, tudo junto. Acompanha. Eu acho que é isso que é a grande diferença. Acho que é mais sincronizado, né? Eu acho que as velocidades por exemplo, na nossa área já é um pouco mais diferente. Claro, todos têm seu valor, concordo 100% contigo. Mas eu tenho essa mesma sensação, né? Que na nossa área, a área técnica, o mercado avança mais rápido do que a área acadêmica. Na medicina, isso é mais sincronizado mesmo. Show. É, e aí, pensando nessa pizza inteira de canais aí que a gente falou, de e-mail, de social, de orgânico, de material rico e tal, no seu papel de gestor, como que você pensa na volumetria disso? Que eu acho que vai muito com jornada, qual etapa de funil que você tem que aumentar, qual etapa que está boa, enfim. Como que você pensa nessa volumetria? Falando de volumetria de investimento, de esforço, como é que a gente está falando de volumetria aqui? Seria volumetria de investimento, a quantidade de peças que eu vou colocar nisso. Seria algo nessa linha, entendeu? Não Legal, precisa legal. ser investimento financeiro. Tá, legal. Cara, eu acho que aqui, Vitão, eu gosto muito da linha de que a gente não tem um caminho único para seguir, né? Principalmente eu olhando para produtos diferentes aqui, eu acho que depende, cada produto tem seu canal de aquisição mais forte, né? Eu falei bastante da Reforge aqui, vou falar mais uma vez. A Reforge tem um conceito de growth loops aqui, que é qual é o seu loop de aquisição para o seu produto. Aí quando eu olho, por exemplo, para o Whitebook hoje, ele tem um conceito muito forte de indicação. Eu sei que, cara, se eu dobrar o meu. Cara, a gente já fez. Vou fazer uma vírgula aqui. É tão forte o conceito de indicação no Whitebook, por exemplo, que em algum momento eu cheguei para alta liderança lá da PebMed, enfim, para os gestores, e falei, cara, acho que a gente deveria fazer um teste. Mídia paga faz muito pouco sentido aqui no loop de aquisição, acho que a gente precisa começar a rever algumas coisas. Vamos ficar um mês sem mídia paga? Sem investir zero, investindo R$ 0. E aí, lógico, né? Causou aquele medo em todo mundo. Aí a gente foi até fracionando, falou, acho que é muita coisa um mês e tal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de ficar uma semana investindo o dobro, depois a gente vai ficar uma semana investindo a metade do que estava antes, e na última semana a gente investe zero, para ver o que acontece. Cara, na semana que a gente investiu zero, nada mudou. A gente não mexeu em nada, praticamente, da aquisição. Assim, então, eu não tinha novos assinantes. O meu número total de assinantes daquela semana não foi diferente, por exemplo, da semana que eu investi o dobro. Então, ali deu para provar bastante. Pô, se eu faço isso no e-commerce, por exemplo, eu acho que eu quebrava o negócio. Mas ali você consegue entender que você não tem dependência de mídia paga. Mas porque, puta, eu tinha embasamento de dados para fazer isso, eu já tinha percebido que o loop de aquisição não era dependente de mídia paga e tudo mais. E aí, cara, eu acho que onde eu coloco mais esforço? Aonde o negócio está me mostrando que precisa mais, né? Por exemplo, a gente tem negócio dentro da AF, mais de educação, que, cara, os founders criaram uma dependência e uma base muito grande de acordo com a sua influência no mercado. Então, eles são médicos que criam conteúdo e tem uma base grande dentro das suas redes sociais e tudo mais, então funciona um pouco na linha de um pouco como um infoproduto, né? Então eu abro o carrinho, Founder-led growth. e aí tem o Founder-led Growth, Audience-led Growth, que é baseado nisso. Então, social, por exemplo, para o Whitebook não é a minha principal fonte de aquisição. Tá, para outros produtos de Founder-led Growth, já é mais. Então vai ter ali a sua volumetria. Então acho que não tem uma receita de bolo aqui não, tá? Para a iClinic eu tenho 50-50 lá, então eu tenho construído muito o orgânico como fortaleza aqui. Eu quero passar desses 50-50 ser 55, 60, até onde eu puder ir melhor, porque aí eu pego essa grana que hoje eu invisto em mídia paga e construo mais posicionamento, mais diferenciação. Eu tenho um GTM das funcionalidades que a gente faz um pouco melhor, a gente consegue distribuir isso melhor. Então, salvar essa grana de mídia paga, que você usa diretamente no funil de aquisição,
para conseguir construir mais reputação, construir mais marca, construir mais diferenciação, é o que eu acho que onde a gente vira o negócio e bota ele num nível de maturidade maior. E é aquele lance que você estava falando, né? Tipo, olha para a conta inteira, tá fechando? Maravilha. Então, o que eu posso adequar aqui para, de repente, usar uma grana de outra forma? Exatamente, cara. Eu acho que construir essa base sólida, né? Entender qual é o teu. Esse trabalho do planejamento de marketing, do início do ano, de você olhar para o teu ano e falar assim, eu fiz X de receita nesse ano. Quanto eu tenho para o meu ano de marketing, onde eu vou ser saudável, né? Quanto da minha margem aqui eu posso utilizar para isso? E eu vou ter para o ano que vem para investir, porque eu tenho aqui uma projeção de crescer X, blá, blá, blá. O quanto você olha para isso mensalmente e entende que você está saudável, que você está trazendo um funil de aquisição saudável, eu acho que o teu nível de liberdade aqui para teste, para que direção você coloca, que nível de esforço você coloca, cara, fica muito mais legal de trabalhar, sabe? Não fica aquela parada engessada, né? Exatamente. E aí a gente consegue fazer um negócio mais maneiro. É isso. Mas aí, cara, a gente está chegando aqui nos finalmente. Tem só mais alguns pontos aqui que eu queria bater contigo. Sim, na sua visão, como você vê a maturidade do mercado de SaaS em relação à utilização de canal orgânico? E quando eu falo canal orgânico, não necessariamente busca orgânica. Pensa, por exemplo, CRM, social, a própria busca orgânica. Possivelmente aí nos seus estudos e tal, você dá uma olhada no mercado, né? E como que você vê essa maturidade? Legal, cara. Eu acho que a gente evoluiu muito isso já, Vitão. Assim, em algum momento, acho que, principalmente para minha área, que a minha especialização sempre foi muito mais em mídia paga, né? Então, em alguns anos atrás, a gente via muito essa dependência no mercado de SaaS e outros mercados também, mas principalmente em SaaS, de mídia paga. Só que eu acho que ao longo do tempo, a gente foi percebendo também que se você não desconstrói essa dependência de mídia paga, essa conta passa a não fechar em algum momento e aí você começa a perder força de tração, né? Então, assim, para mim, os canais orgânicos eles são essenciais. A conta, ela é o caminho, ele pode variar, você pode ter diferentes tipos de canais aqui, trabalhar e tudo mais, mas no final das contas tem um framework geral que funciona, que é, eu posso começar com mídia paga, eu posso usar a grana para impulsionar o meu investimento de curto prazo, para eu começar a testar, para eu começar a tracionar, mas se eu não plantar minhas sementes de médio e longo prazo, seja ela quais forem, seja aquisição da base de CRM, seja construir uma audiência em social, seja busca orgânica, seja materiais ricos, o que eu vou produzir para o médio e longo prazo, se eu não fizer isso, a receita para isso é fracasso. Porque ou você vai toda hora depender de mais investimento, depender de ter um fundo para te apoiar, coisas para te suportarem aqui, mas o caminho para você se autossustentar, para esse negócio girar sozinho, é você diminuir essa dependência de mídia paga, porque isso cada vez inflaciona mais ao longo dos anos, você cada vez é mais competitivo nisso, e cada vez custa mais caro. Só que o mercado de SaaS, ele é uma curva em S, né? Você começa crescendo, você cresce muito rápido, em algum momento você atinge o nível de maturidade, que é eu tenho a maior parte do meu product market fit. Em algum momento, em termos absolutos, o número que você traz, imagina de novo uma base de 100 mil usuários, né? O número de novos usuários que eu trago, mês a mês, ele é muito próximo do teu churn. Então, você tem, em algum momento, você começa a não crescer mais e você começa a decrescer, por isso que é um S, né? Depois você atinge o nível de maturidade, você começa a falar, putz, eu estou trazendo 1.000 usuários e eu estou tendo 980 de churn. Eu cresci 20 na minha base. E é uma loucura. Você tem um produto foda, você tem um nível de maturidade alto, você entrega muito valor, mas você não cresce mais, porque você esgotou teu product market fit. E aí, o que eu faço agora? Como é que eu gero mais receita? Como é que eu cresço? Você tem que ou criar níveis de upgrade, upside ali no teu produto, ou você tem que buscar um novo market fit, ou você tem que, né, criar coisas paralelas aqui para estender essa curva. Então é muito, muito importante a gente construir o longo prazo aqui com canais orgânicos. Eu acho que o mercado está percebendo isso ao longo do tempo, né? Você vê, cara, vários exemplos aqui, tanto que nos últimos anos, principalmente com influenciadores e tudo mais, você vê pessoas crescendo muito em audiência, crescendo muito em gerar base para conseguir construir isso aqui. Mídia paga, às vezes, não é nem o maior recurso em anúncio, né? Não é nem aquele tradicional, eu gero um anúncio no Instagram, no TikTok, e isso gera, o cara clica ali e converte. Às vezes não é isso. Às vezes é um impulsionador dessa geração de audiência, ou um impulsionador da geração de lead, ou ele é um impulsionador do inbound, por exemplo, né? Então, acho que a gente está transitando e percebendo cada vez mais. Acho que o mercado está bem mais maduro em relação a isso. Pô, interessante. E é aquilo, né? No fim das contas, você constrói um canal próprio, né? Pra você depender dos outros aqui, né, cara? Você vai depender de sazonalidade, você vai depender de inflação ali dos canais de mídia.
Você vai, em algum momento, o Instagram no início era muito melhor de anunciar, TikTok agora tem um nível de mais fácil de você construir alguma coisa aqui. Cara, em algum momento se satura de novo, aí vem um outro concorrente, aí vem um outro canal de mídia e por aí vai. Pô, interessante. E pensando o seguinte, cara, o cara acabou de montar um SaaS. Vamos pensar que seja um micro SaaS dentro da área médica. Está começando agora. Ele precisaria investir em canal orgânico? Já começar a plantar essas sementes de longo prazo? Com certeza, cara. Com certeza, assim. Foi o que eu falei em algum momento aqui desse papo, né? Eu acho que é óbvio que você vai, dentro da tua construção ali, você vai reservar uma grana para impulsionar o que você precisa fazer para construir o resultado de curto prazo, mas se você não pensar nessa construção de médio prazo, porque a gente sabe, né, essa construção de base aqui, ela demora um pouquinho, você passa um tempo sem ver tanto resultado, você passa a achar que, puta, tem um pouco de frio na barriga, um pouco de salto de fé ali, caraca, tô investindo em conteúdo, tô investindo em coisa, não tô vendo isso chegar nesse momento, mas, cara, é muito importante acreditar nessa estratégia. É muito importante você acreditar que você está construindo um colchão para o teu médio e longo prazo. Você vai passar um tempo sem ver esse resultado na unha, vai dar frio na barriga? Vai. Mas tira ali 20%, investe nisso, seja de esforço, seja de investimento, investe no teu médio prazo, porque na hora que isso começar a voltar, vai voltar num nível de saudabilidade aqui do teu negócio muito melhor. Você vai agradecer muito por tirar essa dependência de mídia paga, porque negócios que crescem, né, com alta dependência de mídia paga, você vai ter muito mais problema em fechar essa conta no futuro. Então, dá É, para investir em mídia paga? Dá, deve. Ter que investir em canal orgânico para o médio e longo prazo? Putz, 100% das vezes. que assim, a curva provável do orgânico é exponencial, né? Tipo, ela vai crescendo gradualmente. Só que quando ela cresce, amiga, É, decola. é Por isso aí. exemplo, tipo, eu tenho casos aqui que, cara, de um ano para o outro, pô, cresceu 400%, 500%. E assim, dentro de um escopo fechado, com nível de execução controlado, e é aquilo lá, quero crescer mais. Dá para ainda manter essa linha? Dá, mas aumentando o volume de execução, se tiver mercado para isso, joga isso no médio prazo e vai. Porque, falando de SEO especificamente, acho que é um dos poucos canais assim que você consegue manter um nível de crescimento sem necessariamente precisar aumentar o investimento nele. É bem isso que você falou, acredita. Porque se você está fazendo a coisa com base numa estratégia, com base em uma lógica, cara, vai voltar. E quando voltar, tipo, o efeito é brutal. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, Vitão, é porque nem sempre a gente tem executivos, founders e pessoas Uhum. que estão nesse momento decisório de como é que você prova Todo que. mundo, aquilo, todo mundo olha muito para o curto prazo, né? Exatamente, eu acho que tem uma pressa ali, uma negociação com como que você acredita, né? Como é que eu vou investir aqui tempo e uma parte da grana em algo que eu tenho que acreditar? Então, acho que a gente ainda tem bastante desafio aqui em como eu convenço e mostro que eu estou construindo, que eu estou plantando aqui essas sementes e que elas vão dar fruto daqui a pouco. Eu acho que tem um papel nosso aqui de ajudar a educar o mercado, de como que eu dou insumo para mostrar e tangibilizar essa construção, né? Porque a gente tem um gap entre founders e executivos olhando muito para uma métrica de negócio, receita e tudo mais, e o meio do caminho dessa construção você não consegue ainda explicar e conversar nessa métrica. Você precisa mostrar o Constellations of Metric, coisa Pô, nesse sentido, de exatamente. como você liga pontos que daqui a pouco eu vou te trazer geração de receita. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou gerando um resultado de curto prazo. Por isso que só também você investir 100% no médio e longo prazo, você tem que ter um apetite maior, né? Você tem que estar muito mais tranquilo. Se você é founder único aqui, tem apetite, tem tempo, consegue aguentar, ótimo, você vai provavelmente construir um negócio muito mais saudável no futuro com margem. Você não tem tempo, tem que provar valor, usa dinheiro de alguém, balanceia isso, satisfaz a sede do curto prazo, mas investe aqui alguma coisa de médio prazo. Por isso que achar o canal barato, que você faz bem, ao invés de abrir vários canais, também é importante, porque aí você vai usar melhor a verba e deixar aquele resquício, aqueles 20% ali que você consegue investir no médio e longo prazo. Porra, sensacional, cara. Então, assim, o que que você deixaria de mensagem final para a galera que vai ver esse vídeo aí? Cara, mensagem final, queria primeiro agradecer a oportunidade, Vitão. Acho que é sempre um prazer conversar sobre isso, falar um pouquinho sobre marketing, aquisição, mercado de growth. Espero a gente voltar e fazer mais papos aqui. Já estou me autoconvidando. Segundo, cara, galera, eu acho que a gente tem que consumir muita informação. Tem muita informação por aqui na internet, LinkedIn, em curso, em várias fontes de informação. Mas eu acho que a gente precisa alinhar isso aqui com o negócio, né? Com entender o momento do negócio que você tem, que negócio que você tem em mãos,
muitos dos profissionais aqui que podem estar ouvindo a gente entram em negócios que já estão, né, no meio do caminho e cada um tem seus desafios. Eu acho que a principal coisa aqui é entender o contexto que você está, ao invés de pegar aqui um framework pronto, uma dica ali do LinkedIn que funcionou para alguém, essa galera que vende 5 coisas que você precisa fazer. Puta, galera, isso é para gerar engajamento, e gera, mas assim, e pode ser que funcione para você, mas pode ser que, puta, passe muito longe de funcionar. Então, acho que o principal é a gente dar uns passos para trás aqui na reflexão. Antes de tentar o tático, que é o que normalmente se vende, cara, vamos entender a base aqui. Qual é a margem desse negócio? Como é que é o CAC? Como é que é o LTV? Como é que funciona? Qual é o canal que está me gerando de fato esse impulsionamento? Quais são as minhas alavancas aqui de crescimento? Né? Como é que eu entendo? Como é que eu converso com o usuário? Eu entendo por que e como eu consegui convencer ele. Eu tenho um posicionamento claro. Eu não fico toda hora enviando posicionamentos diferentes. Né? Se eu tenho um ticket médio alto, por que eu estou me posicionando de maneira barata? Ou sem uma relação premium aqui com o meu usuário? Enfim, tem diversos contextos diferentes que às vezes não se encaixam em dicas e coisas mais rasas aqui para gerar engajamento. Então, acho que a minha principal mensagem é: vamos ter senso crítico, vamos voltar, né, em tempos de AI e GPT, que tudo é meio fácil, né? Cara, vamos voltar a refletir aqui: meu negócio é esse, o desafio é esse, deixa eu botar no papel, deixa eu entender se isso aqui faz sentido, vamos testar antes de entender se é verdade, vamos refletir. Eu acho que esse é meu recado. Aquele lance, né? Vamos para a base, tipo, estuda a base, vai na coisa mais densa e tal. Esquece um pouco esse lance de checklist, como você bem falou. Cara, é para engajar e, porra, a gente tem uma porrada de checklist por aí. Eu até tenho uma ideia aqui de fazer o maior checklist de SEO do mundo. Maneiro. Pô, maneiro porra nenhuma, porque tipo, não vai dizer nada. Eu sou contra essa parada de checklist, entendeu? Esse é muito mais um lance sarcástico. Entendi, peguei. Maior tá do mundo, brabo. E, cara, exercitar o senso crítico, né? Não, é isso, cara. Eu acho que tem checklists e coisas da vida que funcionam, mas é isso. Eu acho que o principal é. É o contexto. É isso, Pô, é eu o posso contexto. chegar e falar, cara, esse aqui é o maior checklist de tal coisa. Cara, mas qual o contexto? É Se isso. você não dá o contexto, você está passando uma informação vazia. Foi o que eu falei aqui em algum momento. Então, acho que, por exemplo, olhando para o médico, eu falei da iClinic aqui, da decisão do software, ele escolhe isso 1, 2, 3, ele tem uma aquisição no máximo 2, 3 vezes na vida. Imagina você vender sei lá, um financiamento de um imóvel para alguém. Quantos imóveis as pessoas compram na vida? No máximo 1, 2, no máximo, e aí por aí vai. Olha o tamanho dessa jornada de compra. Você vai comparar isso, um framework de quem trabalha com isso nesse mercado, com um framework de quem trabalha vendendo chocolate? São coisas completamente diferentes, cara. Imagina, pô, Exatamente. ouviu, não sei a fonte aqui, me perdoa se alguém estiver ouvindo e quiser lembrar, me fala, mas eu ouvi uma pessoa falando, cara, funil, você tem lá que passar por toda a etapa do funil. Primeiro você precisa awareness, depois você precisa de decisão, depois você... Cara, imagina você tá com dor de barriga, você entra numa farmácia, tu vai olhar awareness, o cacete, entendeu? Eu quero, irmão, qual é o remédio que eu preciso para isso aqui? É esse, pegou, Não vai comprou, dar você ruim, passou o mano. funil inteiro em 1 segundo. Não tem esse negócio, entendeu? Então, tem contexto, tem contexto. Tem negócios e negócios, tem contexto e contexto. Acho que o principal, de fato, é isso que a gente falou. É senso crítico. Tem muita coisa boa para ler, mas serve muito mais de inspirar e você montar o seu próprio checklist para o seu negócio, Porra, do que, de fato, exatamente. você pegar um checklist do cara lá ou da pessoa lá e colar no teu e falar, pô, funcionou. Cara, Isso. checklist para mim só funciona em processo, entendeu? Boa, eu gosto Agora, disso. se for um checklist avulso de uma disciplina de marketing, cara, é uma lista de tarefas avulsas sem contexto. Voando, né? Exatamente. E aí é muito mais para engajamento. E É aí isso. pode até ter aquele lance, ó, tá aqui o checklist tal que me ajudou a chegar nesse resultado aqui. Porque eu contextualizei a informação, só que ela me ajudou. Meu É isso. contexto é diferente do seu. A minha vivência é diferente da sua. Então fica muito difícil de generalizar a informação assim. Então, esse lance do, É do isso. senso crítico, de olhar a base, tipo, pegar essa coisa mais densa e estudar em cima disso, para aí sim você montar seu repertório, cara, eu acho que é um puta diferencial. Eu acho, Vitão, para fechar, a gente está vivendo um momento de consumir conteúdos muito pequenos, né? A gente entra no TikTok da vida, entra no Reels ali do Instagram da vida, a gente consome conteúdos de 5, 10 segundos, 15 segundos, com uma cacetada de informação condensada, e isso gera um nível de dopamina pra gente absurdo, e a gente se vicia nesse tipo de conteúdo que, na Esquece verdade, 10. na semana que vem, a gente não lembra de porra nenhuma do que a gente viu, porque a gente não guardou nenhuma informação. E aí a gente é viciado no 5 coisas que você precisa fazer para, sei lá, para o seu e-mail marketing, 5 coisas que você precisa fazer. Cara, você não vai lembrar desse negócio. Só que eu acho que a gente é ótimo para se distrair, é ótimo para a gente ver, chamar atenção para algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa se forçar a contrabalancear isso com um exercício mais profundo. Que é, puta, beleza, eu olhei para essas 5 dicas aqui. Como é que eu tento aprofundar isso? Como é que eu vou para
canal no YouTube, vejo 1 hora de conteúdo? Como é que eu tenho um curso que eu vou olhar e entender um pouco mais para olhar para o meu negócio? Como é que eu vou parar e refletir 1 hora da minha agenda se aquele 5 dicas lá tá fazendo sentido para mim? Porque eu acho que a palavra-chave aqui, no momento onde o micro conteúdo aqui é rei, como é que a gente contrabalanceia ele com profundidade? Porque aí eu acho que a gente mata o jogo, sabe? Pô, com certeza, com certeza. Então é isso, cara. Conversa sensacional. Pode ter certeza aí que tendo outra oportunidade, cara, você tá dentro. É isso. Cara, de novo, obrigadão aí. Tipo, finalmente a gente conseguiu fazer esse papo aí. É isso. E pessoal que tá aí do outro lado, muito obrigado por ter assistido. Se gostou da ideia, curte, deixa o seu comentário, já se inscreve no canal e acompanha a gente para os próximos Organic Growth. Vou trazer outras pessoas aqui e a ideia é que a conversa seja na mesma linha dessa que foi a com o Caio, beleza? Então, falou, Caião, até mais. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal, Obrigadão aí. até mais. Falou! Valeu.